Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade então às nossas videoaulas, tá? Direcionada inicialmente para os alunos do terceiro do ensino médio do Objetivo Itapira, mas disponível para todos aqueles e aquelas que desejam aproveitar basicamente alguma informação que seja útil para o conteúdo escolar de todos e de todas vocês, beleza? Então, para os alunos é o módulo, deixa eu confirmar aqui, módulo 10 da frente 1, que trata sobre as bases do colonialismo mercantilista. Então, falar desse tópico é falar basicamente da formação da sociedade do Antigo Regime, que ocorre na Era Moderna, entre os séculos XV e o século XVIII, na Europa Ocidental. Isso vai ter efeitos no mundo conhecido vai. De certa forma, a América, por exemplo, ela está articulada esta sociedade do Antigo Regime por conta de Portugal, por exemplo, seguir essas características, fazer parte de um sistema econômico chamado sistema colonial e que, de certa forma, acaba complementando a economia europeia. Mas esse fenômeno, é claro, ele ocorre dentro do cenário da Europa Ocidental e que nas suas colônias vai ter uns efeitos em menor ou maior escala. Então, falar em sociedade do Antigo Regime é falar, primeiro ponto, do absolutismo, segundo ponto, mercantilismo e terceiro ponto, uma sociedade estamental. Tríade é que forma a chamada Sociedade do Antigo Regime e que na aula de hoje a gente vai abordar rapidamente, basicamente, esses tópicos e quem tiver alguma dúvida, manda aí pra gente retomar nas próximas videoaulas, tudo bem? Então, vamos lá. Em relação ao absolutismo, lembra das aulas do sétimo ano? O que é absolutismo? É a concentração do poder político nas mãos do rei. Então, a era moderna, ela vai consolidar o poder político do rei, que já na baixa Idade Média já tem uma ascensão. Voltando um pouquinho, então, nós vimos numa aula sobre monarquias nacionais, existe a diminuição do poder do senhor feudal, né, devido à crise do feudo, da estrutura do feudalismo, e que nesse vazio de poder, o poder do rei se eleva. Ele ganha destaque, ele deixa de ser um caráter simbólico, mas também e acaba a assumir também um poder de fato, quando ele acaba organizando fronteiras, quando acaba unificando justiças, unificando pesos, medidas e valores, por exemplo. Tá? E lembrar também que o absolutismo, ele, de certa forma, conta com a parceria com a burguesia. Significa dizer que o rei chuta todos os nobres? É claro que não. Mas o grupo político, o grupo social burguesia dá maior subsídio para que o rei possa concentrar o poder e que a burguesia tire vantagens econômicas desses privilégios concedidos pelo rei, certo? Mas é claro, o rei ele vai precisar também domesticar a sua nobreza, porque vai acabar diminuindo o poder local, mas tem que dar uma contrapartida para essa nobreza. E vamos pensar no caso da França, o Palácio de Versalhes, onde o rei concentra, o rei Luís XIV concentra no palácio os nobres, enfim. A ideia é essa, inicial, tudo bem? Então, os principais tópicos do absolutismo são esses. É entender a concentração do poder político nas mãos do rei e entender que o absolutismo ele é uma aliança do rei com a burguesia, porque a burguesia vai querer tirar vantagens econômicas disso, posteriormente vai querer tirar vantagens políticas, que nós vamos ver nas próximas aulas, sejam aulas presenciais, sejam videoaulas, como que nós vamos ter a inclinação da burguesia nesse contexto,
tá bom? Mas no momento é importante destacar esses dois principais pontos, tá bom? Quando a gente fala em absolutismo, nós temos que falar dos teóricos do absolutismo. E nós temos três principais, básicos, que a gente gosta de comentar. O primeiro deles é Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele é italiano, ele vai escrever um livro clássico, né, O Príncipe, e ele vai dar início ao que nós chamamos de ciência política, porque ele vai tirar toda aquela mística da política como a ideia do bem-estar da polis, do bem-estar geral. Vai tirar também aquela ideia de que o rei deve ser uma pessoa virtuosa, possuidora de bondade, no caso da inspiração cristã, cheio de piedade cristã e tudo mais. O que o Maquiavel vai falar é o seguinte, ó, política é tomar o poder e permanecer nele. E para isso, o príncipe, o governante, vai usar de meios lícitos e ilícitos, desde que justifique aos seus súditos o porquê ele está fazendo isso. Então, quando se fala em os fins justificam os meios, é um princípio maquiavélico de que na política o que vale é a circunstância. Então, se no momento o governante adota uma postura e em outra circunstância ele adota a postura contrária, ele está fazendo isso por quê? Ele está fazendo isso para permanecer no poder. Então, por isso que ele é elencado como um filósofo que dá base ao absolutismo. Porque a ideia principal é esse governante permanecer no poder. O segundo teórico é um teórico contratualista que nós falamos, né? A ideia de que existe um contrato entre os homens, entre o Estado e a sociedade, né? Que é o Thomas Hobbes, que quando escreve o clássico O Leviatã. Qual que é a ideia dele? A ideia desse negócio da ideia do homem, lobo do homem. A gente tem que pensar no estado natural do homem e no estado civil do homem, no estado social do homem. No começo, vai dizer Hobbes, os homens eles eram tão iguais, mas tão iguais em sua liberdade, que eles desejavam as mesmas coisas. Só que não tinha disponível na natureza a quantidade de produtos, vamos assim colocar, suficiente para esses homens. Então esses homens acabavam entrando em estado de guerra um com os outros, de violência mesmo, né? Então, o estado natural do homem é um estado de guerra, é um estado... então, a ideia de que o homem ele é mau por natureza, aí que tá, a gente classifica isso nesse momento de estágio civil, de estágio social. Mas a ideia do... Tem discussão filosófica sobre isso, não vou entrar no mérito agora, mas o homem, para sobreviver, ele precisa competir com o outro. Essa é a ideia. Até que chegou um dia, os homens chegaram e falaram assim, ó gente, a gente é 100% livre. Se a gente usar da nossa liberdade tal como ela é, a gente vai acabar se matando. Então a gente vai ter que destinar parte da nossa liberdade para um poder soberano, que pode ser uma assembleia ou um rei. E esse rei tem como função primordial cuidar da vida nossa, cuidar da vida dos súditos. Esse Leviatã, esse monstro que abarca a vida das pessoas, ele, na verdade, tem essa função de garantir a nossa vida em quaisquer circunstâncias, tá? Em garantir a vida desses súditos todos. Então, por isso que o poder, porque assim, a partir do momento que o poder soberano, o poder, e aí que está uma diferença, né, que vou raciocinar e falar. O poder, quando é delegado a esse poder, a soberania, quando é delegada a esse poder soberano, ela não volta mais para os súditos. Quem é o soberano? É o governante. Tá? O Rousseau depois vai criticar isso, né, da ideia da vontade geral. Mas a ideia principal do Hobbes é o governante tem um poder soberano. Então ele pode então ele tem a função de cuidar das nossas vidas, porque ele tem esse poder, certo? E o terceiro teórico, que é o Jacques Bossuet, um bispo que vai escrever o livro Política Retirada das Sagradas Escrituras, ele vai afirmar a teoria do direito divino dos reis.
Então, o que é o resumo dessa teoria? O poder do rei é dado por Deus. Deus garantiu ao rei o direito de governar. O rei deve satisfação de seus atos para Deus, não aos súditos. E os súditos não podem reivindicar dos seus reis, do seu rei, melhoria ou transformações. Seria sacrilégio você atentar contra a vontade do rei. É sacrilégio, é pecado, porque você está tentando contra a própria vontade de Deus. Então, nesse sentido, é importante destacar esse argumento filosófico, esse argumento teórico e teológico para justificar o poder do rei, que vai ser a principal base a principal base para as monarquias europeias, né? E também, de certa forma, vai garantir também vamos assim dizer, o rei é consagrado também pela igreja. Quem garante a coroação é a igreja católica. Então, o rei ele tem essa investidura espiritual. Então, é importante destacar esse ponto da teoria do direito divino dos reis. Tudo bem? Então, sobre os teóricos do absolutismo, beleza. O segundo tópico vai erguer daqui a pouquinho, depois que passar o slide, vai ser a sociedade do antigo regime. Como é essa sociedade? Essa sociedade ela é uma sociedade estamental. Então, pega a ideia do estamento, que você pertence a determinado degrau social, e você permanece nele até o fim da sua vida. O que determina é o critério de nascimento. Se você nasce nobre, você morre nobre. Se você nasce num estamento inferior, você morre naquele estamento inferior. Cada estamento possui direitos e deveres específicos, né? Quando a gente consta, por exemplo, nas chamadas ordens sociais, vamos pensar no caso da França. O primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, né? Que depois, quando formos ver a Revolução Francesa, a gente vai voltar nisso. O primeiro e o segundo estado tem muito mais privilégios do que o terceiro estado. Então, e essa formação estamental, ela surge desde lá da Idade Média, né? Então, é uma transposição, uma ressignificação daquele modelo do clero, nobreza e servos na era moderna. Então, cada estamento, cada grau social possui uma série de privilégios e deveres. Alguns vai ter mais privilégios do que deveres, isso sem dúvida, tá? Porque parte da ideia de que alguém tem que sustentar os que estão acima, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, o burguês, que surge na Baixa Idade Média. Ele pertence a qual grupo social? Mesmo não se identificando como sendo um clérigo, um nobre ou um servo, ele pertence a esse terceiro estado, esse terceiro estamento, tá? E por isso vai dar todo o conflito e toda a transformação com a Revolução Francesa, por exemplo, tá bom? Por fim, a questão do mercantilismo. O mercantilismo, que é uma política econômica da era moderna, o rei interfere na economia para favorecer a burguesia que o apoia, tá? E vai ter algumas características importantes do mercantilismo, que é o que nós chamamos do capitalismo comercial, do capital comercial. Aqui, o excedente, né, a burguesia, ela se enriquece através do comércio, da circulação de mercadorias, tá? Então, ela compra mais barato e vende mais caro possível, tá? E principais características do mercantilismo. A primeira delas é a balança comercial favorável. Então, você vende, ou melhor, a balança comercial favorável vai partir de qual ideia? Parte da ideia que a exportação tem que ser maior do que a importação.
Porque quando você vende, você adquire metais preciosos, o ouro e prata. Tá? Então, vou fazer aqui o desenhinho para a gente ver. Então, aqui nós temos a balança comercial. Essa aqui é para a Isabela, que ela não gosta quando eu anoto tudo na lousa, que depois eu escrevo mais coisas e ela fica brava porque não tem espaço no caderno. Tá? Então, essa é a balança comercial favorável. Aqui você tem a exportação. Ó. Então, você exportou mais, tá vendo? E você importou o menos possível. Tá? Tudo bem? Então, essa é a balança comercial favorável. Você vai vender, você tem que vender mais seus produtos, tem que vender e comprar o mínimo possível. Vai dar problema? Claro, porque todo mundo vai querer comprar, todo mundo vai querer vender, mas ninguém vai querer comprar. Por isso que nós vamos ter os tratados comerciais, que em próximas aulas nós mencionamos alguns deles como exemplo. Tá? O protecionismo, para você impedir a entrada de produtos importados para garantir os seus produtos nacionais, os produtos locais, você, por exemplo, aumenta a taxa de importação. Então, o produto ele entra mais caro no país. O monopólio, você vai conceder a algumas pessoas ou algumas companhias de comércio, alguns grupos pequenos, o direito de comércio numa região, seja o mercado de tecido, vamos pensar no caso do Brasil. O pau-brasil, por exemplo, era um monopólio régio. Portugal concedia para um comerciante, para um empresário, o direito de explorar o pau-brasil por, sei lá, por 3 anos, 6 anos. Naqueles 3 anos, era o direito daquele sujeito a explorar aquela mercadoria. O sal, por exemplo, também era um produto monopólio régio. O rei dava o direito para uma pequena quantidade de comerciantes para poder fazer a exploração daquele recurso. Tudo bem? Outro ponto importante, o chamado colonialismo, né, que vai derivar então a formação do sistema colonial. A metrópole, ela possui colônias e existe uma relação de interdependência política e econômica entre metrópole e colônia, né? Em relação de complementaridade da economia e a colônia sendo subordinada à metrópole. Exemplo, relação Brasil-Portugal. Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Então, as ordens políticas vinham da onde? Vinham de Portugal. Os monopólios, todos eram gerenciados de Lisboa. Então, nesse aspecto, as riquezas, elas eram externalizadas. Aí a gente vai problematizar isso nas próximas aulas. Tá? Então, grande parte das riquezas ia para as colônias, né? Os produtos tropicais, ouro, prata. Nós vamos ver que tem problemas, porque não era tão automático assim. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode problematizar é esse. Putz, os caras aqui ficavam só esperando as ordens de Portugal? Não, havia relação de tensão também. Havia relações de acomodação e de tensão. Mas quando nós formos ver a parte de Brasil, a gente vai mencionar como que se davam esses laços. Mas é importante destacar aqui, colonialismo é falar que os países europeus vão ter colônias fora de seus domínios, no caso da América, do Novo Mundo, mas também Portugal tem regiões no litoral africano, tem feitorias também na Ásia, tá bom? O colbertismo ele é um caso específico da França, quando o ministro Colbert vai especializar a indústria de artigos de luxo para a França, tá? Na época aí de Luís XIII, Luís XIV, tá? Onde nós vamos ter especialização
de comércio de artigo de luxo, tudo bem? E o metalismo, ou bulionismo, que é a acumulação de metais preciosos pelos países europeus. Tá? E como você acumula metais preciosos? Seja porque você vai vender muitas mercadorias, seja porque você vai ter colônias que vão fornecer ouro e prata para você, que foi o caso da Espanha, que conseguiu aí formar sua economia, formar seu império, principalmente graças à exploração de ouro e prata. Portugal vai conseguir, no século XVIII, explorar vai explorar o ouro, diamantes, também as pedras como pedra preciosa, no século XVIII. Tudo bem? E assim, entendeu? O mercantilismo é entender assim, que um determinado país fez só aquilo, um determinado país fez só isso. É articulado. Tá? Então, essas ações elas vão se interrelacionar. Claro, o bertismo, por exemplo, ele vai ser um caso específico da França, mas essas relações elas vão ser uma prática comum aos países europeus. Tá? Então, essas são as principais características que nós temos da nossa aula de hoje. Eu espero que tenham saído tudo ok. Qualquer dúvida, manda mensagem. Se precisar, a gente retoma nas próximas aulas. E um abraço a todos e tchau, tchau. Vamos lá parar.